Fala galera do Objetivando! Olá! Hoje no tema abordado... Fiquei nervosa. Nossa, cara, tô nervosa. O tema do nosso vídeo hoje é SUS. Sistema Único de Saúde. Bom, o Sistema Único de Saúde ele é a denominação do sistema político de saúde no Brasil. E ele foi inspirado no National Health Service. E segundo o Conselho Nacional de Saúde, ele é considerado um dos maiores do mundo. E na cartilha do Ministério da Saúde há uma descrição que diz que é um sistema ímpar no mundo. Alguns anos atrás, as pessoas consideravam saúde apenas a questão de não ter uma doença. Ou seja, se elas não tinham uma doença que a levasse à morte, elas se consideravam saudáveis. Mas com o tempo, as pessoas foram entendendo que não é porque não tinha uma doença fatal que elas estavam saudáveis. Porque existem doenças que também causam danos, não tão grandes, mas causam danos. Então, esse conceito foi se espalhando até que foi criado um movimento chamado Movimento Sanitarista, que foi levado para a oitava Conferência de Saúde, onde as pessoas decidiram, no ano de 1988, que isso era uma questão pública, uma questão do governo, porque se tratava de toda uma população. Então, foi nesse dia que eles criaram o SUS. Bom, com isso, na cartilha do Ministério da Saúde, alguns princípios doutrinários. Dentro dele tem a universalização, que significa garantir a saúde, os serviços dentro da saúde pública para todas as pessoas, independente de sua cor, raça, sexo, ou independente do seu estado social, econômico, dentre outros. E isso deve ser uma garantia do Estado para todos. O segundo princípio é a equidade, que tem como objetivo diminuir a desigualdade entre as pessoas, fazendo com que todas possam ter direito aos serviços igualmente que são oferecidos pelo SUS. O terceiro princípio é a integralidade, que trata de atender as questões de saúde de todas as pessoas, em relação ao tratamento da doença, prevenção e reabilitação. Assim como os princípios doutrinários, o SUS também dita princípios organizativos. São aqueles que existem para concretizar a prática do SUS no Brasil. Então, ele possui três características. A primeira é a regionalização e o hierarquismo. O hierarquismo ele é a divisão dos poderes de acordo com o nível de complexidade do serviço. Por exemplo, do serviço com mais complexidade ao de menor complexidade. A regionalização ela é a divisão de acordo com as epidemias que estão acontecendo em cada região. Ou seja, se aqui está acontecendo certa epidemia, vai ter um serviço diferenciado de tratamento do SUS de acordo com essa aqui. Então, o segundo é a descentralização e o comando único, que é a divisão em 3 níveis de governo. O primeiro vai para o do meio, que o do meio é o Estado, e o último é o município. Ou seja, se houver alguma deficiência em um desses 3 níveis, vai quebrar o outro lado. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, para que o mesmo possa ter autonomia para exercer essa função. E é por causa dessa divisão que existe que muitas vezes o sistema não funciona da maneira correta. Porque termina uma região jogando a responsabilidade para outra e outra para outra e termina que ninguém faz nada e o problema fica lá. Bom, com isso tem um terceiro princípio, que é a participação popular, que diz que a sociedade ela deve participar do dia a dia do sistema. Mas para isso acontecer, precisam ser criados conselhos e conferências de saúde para que eles formulem estratégias para avaliar como anda a execução da política da saúde no Brasil. Por ironia do destino, a gente vê que a cartilha ela fala uma coisa e quando passa para a realidade não acontece nada. No papel diz que é o melhor, um dos melhores do mundo, mas na realidade não tem nem metade do que é disposto no papel. Porque quando a gente vai ver a infraestrutura dos hospitais públicos caindo aos pedaços, a gente vai ver o desrespeito dos médicos para com os pacientes, que muitas vezes eles nem examinam direito e passam qualquer coisa. O mau atendimento das funcionárias, das enfermeiras que fazem lá a bolo, a superlotação dos ambientes, que muitas vezes não tem divisão para ninguém e ficam nos corredores, amínguas, só esperando a morte, porque eles não fazem nada. E fora a participação da política, que não investe em nada disso. Sem contar na questão da corrupção, que muitas vezes o governo manda a verba
pros postos, pros hospitais, e essa verba não chega, não é repassada. E o que acontece é que muitas vezes falta remédio, falta manutenção dos equipamentos, ou até mesmo chegam esses equipamentos e as pessoas não usam. Quantas vezes nós que dependemos do SUS vamos lá e não está funcionando os equipamentos porque está quebrado, está faltando remédio e tudo mais. Isso é uma coisa que o SUS deveria ser cuidado de uma maneira extrema, porque muitas pessoas não têm condição de utilizar o recurso particular. Então são dependentes desse SUS, que é um sistema muito bom e que ajuda bastante, mas que poderia ser melhor. Então o governo do Brasil ele mostra que ele criou um sistema muito bom, inclusive, com suas diversas regras e suas diversas hierarquias e tudo mais, que foi feito para realmente ser implantado e feito do jeito correto. Só que as pessoas que estão dentro desse sistema são que não colaboram. Então a gente não pode falar, a gente não pode generalizar e falar que é culpa do governo, ou que é culpa do nosso presidente ou das outras autoridades. Que às vezes até mesmo das pessoas, nossos amigos que trabalham nesse sistema, fazem com que ocorram essas diversas dificuldades para que o serviço chegue com deficiência para nós que somos os consumidores. O que acontece é que o SUS ele é uma total falta de respeito para com os participantes dele. Tem também a questão do vandalismo, e passou realmente a reportagem essa semana, eu acho semana passada, que depredaram um posto de saúde, roubaram, quer dizer, não roubaram nada não. Eles não roubaram nada, só destruíram as coisas. E acontece também a questão do vandalismo, que as pessoas que às vezes são do bairro mesmo, terminam entrando nos postos e depredando o local, como apareceu na reportagem essa semana, que eles simplesmente entraram e destruíram tudo e não roubaram nada, porque realmente não tem o que roubar. E isso é só pra, destruir uma coisa que é da gente e que talvez ele mesmo precisasse depois. Então é uma questão também da população. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Objetivando. Assista os vídeos anteriores. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Tchau!